Você está no canal mais curioso. Seja muito bem-vindo. Insetos gigantes são um tema fascinante e muitas vezes perturbador da entomologia. Esses organismos, que ultrapassam o tamanho comum de seus parentes menores, têm sido objeto de estudo por sua anatomia única e os desafios que representam para as teorias evolutivas. A presença de insetos gigantes na história da Terra levanta questões sobre os limites do crescimento desses artrópodes e os fatores ambientais que podem facilitar ou restringir seu desenvolvimento. Além disso, a ideia de insetos de proporções enormes frequentemente captura a imaginação popular, inspirando histórias de ficção científica e filmes de terror, onde essas criaturas muitas vezes desempenham o papel de antagonistas formidáveis. Já deixa o like, e se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Vamos começar. Número 1. Mariposa Atlas. A mariposa Atlas é conhecida por ser uma das maiores mariposas do mundo, com uma envergadura que pode chegar até 30 centímetros. Originária das florestas tropicais do Sudeste Asiático, esta espécie notável é nomeada após o titã grego Atlas, da mitologia grega. Uma curiosidade interessante é que as mariposas atlas adultas não possuem aparelho bucal funcional, portanto, elas não se alimentam durante sua vida adulta. Sua energia é derivada das reservas acumuladas durante a fase de larva. Além disso, as mariposas atlas têm uma expectativa de vida muito curta na fase adulta, vivendo apenas de 1 a 2 semanas. Número 2. Percevejo jacaré. O percevejo jacaré, conhecido cientificamente como Fulgora laternaria, é um inseto fascinante da ordem Hemiptera, famoso por sua aparência exótica. Possui um pronoto alargado que lembra a cabeça de um jacaré ou serpente, o que lhe confere uma aparência intimidadora e contribui para seu nome popular. Ele também possui manchas que lembram olhos de cobra, o que lhe confere vários nomes populares como cobra voadora e cigarra doida. Além disso, algumas espécies de Fulgora laternaria podem desenvolver bioluminescência, um fenômeno raro entre os insetos. Apesar das lendas que circulam sobre seu suposto veneno mortal, não há registros de mortes causadas por este inseto. No entanto, sua picada pode ser dolorosa devido à eliminação ocasional de substâncias tóxicas. Este inseto é encontrado principalmente em florestas tropicais da América do Sul e Central, onde se alimenta da seiva das árvores. Apesar de seu aspecto feroz, o percevejo jacaré é completamente inofensivo para os humanos e desempenha um papel importante no ecossistema como polinizador e como fonte de alimento para outros animais. Número 3. Besouro Hércules. O besouro Hércules, Dynastes Hercules, é conhecido por ser um dos maiores besouros do mundo, com capacidade de crescer até 17 centímetros de comprimento. Uma curiosidade fascinante sobre este inseto é a sua força extraordinária, ele pode carregar até 850 vezes o seu próprio peso corporal. Isso é comparável à capacidade de um ser humano levantar 65 toneladas. Outro fato interessante é que apenas os machos possuem os grandes chifres, que são usados em combates com outros machos por território e parceiras. Apesar de seu tamanho e aparência intimidadora, o besouro Hércules é completamente inofensivo para os humanos. Número 4. Centopeia gigante amazônica. A centopeia gigante amazônica, conhecida cientificamente como Scolopendra gigantea, é uma das maiores centopeias do mundo, podendo atingir até 30 centímetros de comprimento. Este artrópode notável habita as florestas tropicais da América do Sul, incluindo a bacia amazônica. Uma curiosidade fascinante é que, apesar de seu tamanho intimidador e aparência feroz, a centopeia gigante amazônica é um predador importante no controle de populações de insetos e outros pequenos animais. Além disso, ela possui um par de garras venenosas chamadas forcípulas, que utiliza para imobilizar suas presas e para a defesa. Outra característica interessante é a sua capacidade de regeneração. Se perderem partes do corpo, como as pernas, são capazes de regenerá-las ao longo do tempo. Isso demonstra uma incrível capacidade de adaptação e sobrevivência no ambiente selvagem da floresta tropical. Número 5. Gafanhoto gigante da Austrália. O gafanhoto gigante da Austrália, conhecido como Ovalanda irregularis, é uma das maiores espécies de gafanhotos encontradas no continente.
Eles podem atingir até 25 centímetros de comprimento, sendo a fêmea maior que o macho, e são conhecidos por sua capacidade de saltar longas distâncias em relação ao tamanho do corpo. Uma curiosidade interessante é que, apesar de seu tamanho e aparência intimidadora, eles são principalmente herbívoros e se alimentam de folhas, flores e cascas de árvores. Outro fato curioso é que esses gafanhotos não são considerados pragas agrícolas significativas, pois tendem a viver em áreas onde suas atividades de alimentação não prejudicam as culturas comerciais. Número 6. Besouro-elefante. O besouro-elefante, Megazoma elephas, é um dos maiores besouros do mundo, conhecido por seu tamanho impressionante e força. Originário das regiões tropicais da América Central e do Sul, este inseto pode crescer até 15 centímetros de comprimento. A sua cor é geralmente preta ou marrom escuro, e possui um exoesqueleto robusto que protege seu corpo. Uma curiosidade interessante é que, apesar de seu tamanho e aparência intimidadora, o besouro-elefante é herbívoro e se alimenta principalmente de seiva e frutas. Os machos são conhecidos por seus grandes chifres, que utilizam em lutas com outros machos por território ou parceiras. A fase larval do besouro pode durar até 3 anos, durante os quais ele se alimenta intensamente para acumular energia para a metamorfose em adulto. Número 7. Libélula Darner gigante. A libélula Darner gigante, conhecida cientificamente como Anax walsinghamii, é uma espécie de libélula encontrada em regiões da América do Norte. Caracteriza-se pelo seu tamanho impressionante, com corpos que podem medir até 7,6 centímetros de comprimento. Essas libélulas são predadoras ágeis e podem ser vistas frequentemente caçando outros pequenos insetos em pleno voo. Uma curiosidade interessante é que, apesar de seu tamanho grande, as larvas da libélula Darner gigante vivem submersas na água por quase um ano antes de emergirem como adultos para um breve período de vida aérea. O que muitos não sabem é que, há cerca de 300 milhões de anos, durante o período carbonífero, existiam libélulas gigantes como a Meganeuramonii, que podiam alcançar até 70 centímetros de envergadura. Esses insetos pré-históricos se beneficiaram de uma atmosfera com uma concentração de oxigênio muito maior do que a atual, o que facilitava seu voo e permitia um tamanho corporal maior. Hoje, as libélulas continuam desempenhando um papel importante como predadores naturais de mosquitos e outros pequenos insetos, contribuindo para o controle biológico de pragas e doenças. No Brasil, as libélulas são encontradas em diversas regiões e são consideradas bioindicadores da qualidade ambiental. Número 8. Mosca Midas. A mosca Midas é um inseto fascinante que pertence à família Mididae. Estas moscas são conhecidas pelo seu tamanho impressionante, podendo atingir até 60 milímetros de comprimento. Uma curiosidade interessante é que, apesar de seu tamanho, as moscas Midas não são prejudiciais aos humanos e são frequentemente confundidas com vespas devido à sua aparência intimidadora. Elas são encontradas em várias partes do mundo e têm um voo muito característico, que é lento e parece flutuante. As larvas da mosca Midas geralmente se desenvolvem dentro de troncos de árvores em decomposição ou no solo, onde caçam outros insetos. Além disso, as moscas Midas têm um papel importante no ecossistema como polinizadoras. Elas visitam flores regularmente e contribuem para a polinização de várias espécies de plantas, o que é vital para a biodiversidade. Número 9. Bicho-pau gigante. O bicho-pau gigante, conhecido cientificamente como Phobaeticus shanii, é um dos insetos mais longos do mundo, com alguns indivíduos alcançando até 56 centímetros de comprimento. Esses fascinantes insetos são mestres da camuflagem, utilizando sua aparência semelhante a galhos para se esconder de predadores. Uma curiosidade é que eles possuem um ciclo de vida complexo que inclui a postura de ovos que se assemelham a sementes, o que ajuda na dispersão da espécie. Além disso, apesar de seu tamanho impressionante, são herbívoros e se alimentam principalmente de folhas. Número 10. Marimbondo caçador. O marimbondo caçador, também conhecido como vespa caçadora, é um inseto fascinante e temido por muitos devido à sua picada dolorosa. Essas vespas são conhecidas por sua capacidade de caçar e paralisar suas presas, geralmente aranhas ou outros insetos, para alimentar suas larvas.
Uma curiosidade interessante é que algumas espécies de marimbondo caçador podem ser bastante seletivas em relação às presas que capturam, escolhendo apenas certos tipos de aranhas para suas larvas. Geralmente são as fêmeas que caçam e levam as aranhas para suas tocas para alimentar suas larvas. Número 11. Besouro titã. O besouro titã, conhecido cientificamente como Titanus giganteus, é um membro da família Cerambycidae e é considerado o maior besouro do mundo. Com um corpo que pode chegar a 22 centímetros de comprimento e um peso que ultrapassa os 70 gramas, este inseto impressiona tanto pelo tamanho quanto pela capacidade de voo, apesar de seu grande porte. Habitam principalmente na região norte do Brasil, na floresta amazônica, além de outras áreas de florestas tropicais na América do Sul. Uma curiosidade fascinante sobre o besouro titã é a força de suas mandíbulas, que são capazes de quebrar um lápis de madeira. Essa característica é essencial para sua sobrevivência, pois utilizam essa força para cortar galhos onde as fêmeas depositam seus ovos. Apesar de sua aparência intimidadora, o besouro titã possui um temperamento tranquilo e só se torna agressivo em situações de disputa por fêmeas ou defesa contra predadores. Seus hábitos são noturnos, e enquanto larvas, alimentam-se de madeira em decomposição. Número 12. Borboleta rainha Alexandra. A borboleta rainha Alexandra, conhecida cientificamente como Ornithoptera alexandrae, é uma espécie fascinante e uma das maiores borboletas do mundo. Originária das florestas tropicais da Papua Nova Guiné, esta espécie é notável pelo tamanho impressionante das fêmeas, que podem alcançar uma envergadura de até 31 centímetros. Os machos são menores e mais coloridos, com uma mistura vibrante de verde, preto e azul em suas asas. Uma curiosidade interessante é que a borboleta rainha Alexandra está listada como em perigo na lista vermelha da IUCN, devido à perda de habitat e à coleta ilegal para o comércio de colecionadores. A conservação desta espécie é crucial para manter a biodiversidade e o equilíbrio ecológico das florestas onde habita. Número 13. Barata gigante da Austrália. A barata gigante da Austrália, conhecida como Macropanestia rhinoceros, é um dos maiores insetos do mundo. Este inseto notável pode viver até 10 anos e é conhecido por sua capacidade de reciclar matéria orgânica morta, desempenhando um papel vital nos ecossistemas em que habita. Curiosamente, apesar de seu tamanho intimidador, a barata gigante da Austrália não é uma praga e raramente entra em casas humanas. Número 14. Abelha gigante de Wallace. A abelha gigante de Wallace, conhecida cientificamente como Megachile pluto, é a maior abelha do mundo, com uma envergadura impressionante que pode exceder 6 centímetros. Descoberta pelo naturalista britânico Alfred Russel Wallace em 1858 na Indonésia, essa espécie rara chamou a atenção do mundo pela sua dimensão notável. As fêmeas são particularmente maiores que os machos e possuem mandíbulas proeminentes, que utilizam para coletar resina e construir suas colmeias em árvores de madeira apodrecida. Uma curiosidade fascinante é que, apesar de seu tamanho, a abelha gigante de Wallace leva uma vida bastante solitária e não é comumente vista, tornando-a um mistério para muitos entomologistas e conservacionistas. Número 15. Veta gigante. O veta gigante é um dos insetos mais pesados do mundo, encontrado principalmente na Nova Zelândia. Esses insetos notáveis pertencem à família Anostostomatidae e são conhecidos por seu tamanho impressionante, com algumas espécies pesando mais do que um pardal. Uma curiosidade interessante é que, apesar de sua aparência intimidadora, os vetas gigantes são herbívoros e se alimentam principalmente de folhas, flores e frutos. Eles têm uma importância ecológica significativa, pois ajudam na dispersão de sementes e no ciclo de nutrientes. Infelizmente, muitas espécies de veta estão ameaçadas devido à perda de habitat e à predação por espécies introduzidas. Número 16. Besouro Goliath. O besouro Goliath é um dos maiores insetos do mundo, conhecido por seu tamanho impressionante e força. Pertencente à família dos escarabeídeos, esses besouros podem ser encontrados nas florestas tropicais da África. Uma curiosidade é que os machos possuem chifres que utilizam em combates com outros machos por território e parceiras. Apesar de seu tamanho e aparência intimidadora, eles se alimentam principalmente de seiva e frutas.
Número 17. Arthropleura. A arthropleura foi um gênero de milípede que viveu durante o período Carbonífero. Estes artrópodes podiam atingir até 2,5 metros de comprimento, tornando um dos maiores invertebrados terrestres conhecidos. Eles habitavam florestas úmidas e se alimentavam de plantas. Uma curiosidade é que a arthropleura não tinha predadores naturais devido ao seu tamanho colossal, o que sugere que eles poderiam ter sido os dominantes de seu ecossistema. Número 18. Louva-a-Deus africano gigante. O louva-a-Deus africano gigante, conhecido cientificamente como Sphodromantis viridis, é uma das maiores espécies de louva-a-Deus. Originário da África subsaariana, este inseto impressionante pode crescer até 10 centímetros de comprimento. Uma curiosidade interessante é que, apesar de seu tamanho intimidador, o louva-a-Deus africano gigante é inofensivo para os humanos e é até mesmo considerado benéfico para a agricultura, pois se alimenta de pragas como moscas e gafanhotos. Além disso, esta espécie é conhecida por sua capacidade de camuflagem e agilidade na caça, utilizando suas longas pernas frontais para capturar presas rapidamente. Número 19. Barata d'água gigante. A barata d'água gigante, conhecida cientificamente como Belostomatida, é um inseto aquático que pertence à ordem Hemiptera. Ela é notável pelo seu tamanho impressionante, podendo atingir até 12 centímetros de comprimento. Esses insetos são predadores vorazes e são conhecidos por sua capacidade de capturar e alimentar-se de peixes e até mesmo de pequenas tartarugas. Curiosamente, apesar de seu nome e aparência intimidadora, as baratas d'água gigantes não estão relacionadas às baratas domésticas. Elas possuem um método único de respiração e capturam ar e o armazenam em uma cavidade sob suas asas, o que lhes permite ficar submersas por longos períodos. Outra característica interessante é o comportamento reprodutivo dos machos da espécie. Eles cuidam dos ovos, que são depositados pelas fêmeas em suas costas, garantindo a oxigenação e proteção contra predadores até que os ovos eclodam. Esses insetos também são conhecidos por sua picada dolorosa, que utilizam para se defender. Embora não sejam venenosos para os humanos, a picada pode ser bastante desconfortável. Número 20. Inseto tesourinha de Santa Helena. A tesourinha de Santa Helena, conhecida cientificamente como Labidura herculeana, é uma espécie extinta de inseto que era endêmica da ilha oceânica de Santa Helena no Oceano Atlântico Sul. Descrita pela primeira vez em 1798 pelo entomólogo dinamarquês Johann Christian Fabricius, a tesourinha de Santa Helena era notável por seu tamanho impressionante, chegando a medir até 84 milímetros de comprimento, incluindo as pinças. Este inseto possuía um corpo robusto e achatado de cor preta brilhante com pernas avermelhadas, élitros curtos e ausência completa de asas. Habitava principalmente em áreas planas e rochosas da ilha e era conhecido por se alimentar provavelmente de vegetais. Durante o dia, permanecia escondido em fendas rochosas, emergindo apenas à noite ou em dias chuvosos. A extinção da tesourinha de Santa Helena foi provavelmente causada pela perda de habitat e pela introdução na ilha de predadores como ratos e centopeias, além da coleta excessiva por colecionadores. Apesar de várias expedições científicas realizadas para encontrar exemplares vivos após o último avistamento confirmado em 1967, nenhum foi encontrado, levando à classificação da espécie como extinta pela União Internacional para a Conservação da Natureza, UICN. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, para não perder os próximos vídeos. Até o próximo Mais Curioso.